Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, Edu. A todos. Bom. Bem, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Journal Club. Me chamo Susan Luz e, desejando proporcionar um bom andamento dos nossos trabalhos, seguiremos as seguintes práticas. Informamos que nosso evento está sendo gravado e solicitamos que deixe os microfones desligados. Nosso webinar tem a previsão de término para as 12 horas. Caso a sua conexão esteja estável, desabilitem o vídeo, ficando apenas como um ouvinte. A nossa convidada Amanda terá 30 minutos de apresentação e, após a sua exposição, reservamos 30 minutos para manifestações dos nossos colegas. Os interessados podem deixar seus nomes no chat. A ordem das falas obedecerá à ordem de inscrição. Também solicitamos que as falas sejam breves, visando respeitar a agenda de todos. Para realizar a moderação do evento, convidamos Jackson Maia. Jackson, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidinho de duas coisas importantes sobre essa apresentação de hoje, né? O GPT-3, que é o que a Amanda, é um programa que a Amanda vai apresentar, ele foi lançado esse ano e é importante demais para o CGE, se o futuro passa por aqui, ignorar. Temos que levar em conta isso aqui, porque no ano que vem já nós vamos ter vários produtos relacionados ao GPT-3 que a gente vai ter que levar em conta, vai ter que considerar. Esse é o objetivo da apresentação. Eu gostaria de pedir a todos que guardem, ao longo da apresentação, todas as dúvidas, porque em qualquer nível, do filosófico ao técnico, porque é dessa discussão que a gente vai conseguir gerar futuros produtos aqui dentro da casa. Última coisa, eu gostaria de agradecer, não, eu vou agradecer no final. Começa aí, Amanda. Bem, apresentar a nossa colega Amanda. Ela é bacharel em Física pela UNB e aluna de mestrado em ênfase em Física Atômica e Molecular também pela UNB. Ela trabalha no CGE desde 2020, onde desenvolve e testa protótipos de programas para análise e visualização de dados. Amanda, a palavra é sua. Oi, pessoal, bom dia. Então, a gente vai falar sobre o GPT-3. Mais precisamente, com foco nesse artigo escrito pelo Collins Ayuya, que ele fala sobre o GPT. Esse artigo foi publicado recentemente, dia 10/10, e assim, é tudo coisa recente. O GPT, ele é de maio de 2020, o artigo oficial de quem criou ele é de julho, e esse artigo em específico que eu vou discutir agora, com outros exemplos e outras discussões, ele é de outubro, então é tudo coisa bastante nova. Então, intuição do funcionamento, tá tudo certo, todo mundo tá enxergando, né? Perfeitamente, Amanda. Ok. Então, uma intuição do funcionamento do GPT-3, em 5 passos. Se você abrir o teclado do seu celular, começar a escrever alguma palavra, clicar na sugestão do meio e ficar clicando até aparecer um texto, você vai ter um texto muito ruim. O GPT, ele faz uma coisa parecida com isso, que é, a partir do que você começou a digitar, a partir do texto humano, e do que você pedir para ele dessa forma, escrevendo para ele o que fazer, ele continua completando, dando sugestão até formar um texto. Só que a diferença é que enquanto a sugestão do seu celular vai retornar um texto horrível, o GPT-3 vai escrever melhor do que muitas pessoas. Então, esse trecho aqui, que eu vou dar um tempo para vocês lerem, é de um resumo que o GPT-3 fez com as próprias palavras dele, a partir do artigo publicado pela OpenAI, pelos criadores dele, e ele escreveu como se fosse para crianças de 8 anos, foi isso que foi pedido dele. E aí eu tirei um trechinho, esse aqui não é tudo que o GPT escreveu, eu coloquei aqui o link para o artigo, caso depois vocês queiram ler ele inteiro. Então, ele escreve numa linguagem bem simples, porque foi o que foi requisitado dele.
e vocês podem ler. Então, alguns conceitos introdutórios para o que eu vou falar na apresentação é o que é o processamento de linguagem natural. Então, é um ramo da inteligência artificial dedicado a treinar computadores para entender linguagem humana e responder apropriadamente. Então, você não vai programar para falar com o computador, você vai falar com ele. Os transformers, eles são os bloquinhos constituintes do GPT-3. Do GPT-3, e aqui eu coloquei estado da arte, porque além do GPT-3, tem outros modelos, como o BERT, que eu vou falar em seguida, que também é a base de transformers. Os transformers são projetados para lidar com dados sequenciais, como texto, que tem uma sequência, e para tarefas de linguagem natural, que é a linguagem não código, é a linguagem das pessoas. Modelos de linguagem são modelos que, dado um conjunto de palavras, eles predizem as próximas palavras. O BERT, ele é um modelo parecido com o GPT-3, com objetivos parecidos, só que ele é do Google. E ele é anterior e bem menor também, mas isso a gente vai discutir mais para frente. E GPT, o G de gerador, P de pré-treinado e T é o transformer, que são os bloquinhos constituintes dele. GPU é a unidade de processamento gráfico do computador. Então, como ele funciona? Como base de dados para ele treinar e se basear para construir os textos, ele usa o Common Crawl, que vai coletando os textos da internet periodicamente. O WebText 2, que é para empresas se comunicarem com clientes, geralmente de chat. Books 1 e Books 2, que são 2 conjuntos de livros, e toda a Wikipédia em inglês. A quantidade de tokens é mais ou menos a quantidade de palavras, e o peso na mistura de treino não é proporcional à quantidade de tokens, embora tenha a ver, não é exatamente a mesma coisa, porque teve que passar alguns filtros, porque tinha coisa que ia aparecer 2 vezes, e mais um outro processo que também está detalhado mais para frente no artigo. Mas, assim, por vários motivos, não é proporcional. Então, esses transformers, eles têm redes neurais. O que são as redes neurais? Elas têm uma camada de input, onde entram as informações, e uma de output, onde a inteligência artificial te dá o resultado. No meio, tem que ter pelo menos uma camada escondida, que é a camada onde os cálculos acontecem, onde os inputs são multiplicados por algum parâmetro, que eu coloquei ali como ômega, ou tem alguma função pela qual ela passa, e são somados, e aí repetitivamente são feitos cálculos, e esses parâmetros são ajustados, mais ou menos como é ajustada uma regressão linear. Então, por exemplo, numa regressão linear, os parâmetros é o A e o B. Aqui, do y igual a x mais b. Então, isso aqui é uma rede neural, e a classificação estatística feita por redes neurais, ela pode ser geradora ou discriminativa. A discriminativa é mais ou menos como nesse exemplo desse GIF. Ele recebe o input e ele te dá uma classificação. Aqui está cachorro, ele retorna o cachorro, e nesse caso ele fez com imagem, mas pode ser um texto, ao invés de dar uma imagem com as informações sendo luminosidade, cor e essas coisas, ele recebe uma descrição. Focinho molhado, latte, essas coisas, ele vai dizer que é um cachorro. E se você der a descrição de um gato, ele vai dizer que é um gato. Já o modelo gerador, ele não vai pegar o input e retornar a classificação. Ele vai pegar um input e gerar uma próxima palavra, por exemplo, se for um texto, se for uma imagem, uma outra imagem. Você dá uma patinha de um cachorro e ele desenha um cachorro inteiro, só que é um cachorro que não existe, com base em outros que ele viu. Ele faz um desenho. No caso do gerador de texto, ele, ao invés de fazer um desenho, ele vai fazer um texto. Ele vai escrever um poema com base em poemas que ele
leu um artigo com base em artigos, que ele leu esse tipo de coisa. Então, o problema das sentenças longas, que isso é importante para a gente entender por que só uma rede neural comum não serve e por que a gente passou a usar transformers. Então, imagina que a tarefa é traduzir. A gente tem um ponto ótimo onde a tradução é boa. Se a frase for muito pequena, a rede neural não consegue entender o sentido das palavras, porque não tem contexto. Se ela for muito longa, ela perde a conexão. É igual uma pessoa tentar ler um artigo inteiro, taca fogo no artigo e agora eu vou reescrever ele todinho em outra língua. Você não consegue. Então, tem um problema com a sentença longa. Agora, o modelo de atenção, ele é diferente porque ele é como se fosse o processo humano. Então, você lê e memoriza pequenos trechos e executa a tarefa. Então, se uma pessoa pegar um artigo e ela for traduzindo aos poucos, ela consegue terminar de traduzir o artigo. Se ela olhar só uma pequena frase, ou sei lá, uma palavra, ela também vai ter uma dificuldade de entender o sentido das palavras, porque não tem contexto. Mas, para frente, o problema já está resolvido. Então, agora que a gente entendeu a necessidade dos transformers, vamos para os transformers em si. Eles têm o encoder e o decoder. O encoder, ele lê a frase, ele memoriza a frase, o texto, ele lê e memoriza, e o decoder, ele vai fazer a parte de predição, de colocar as próximas palavras, o que é o mesmo que gerar o texto. Então, tem o input. No input, as palavras são transformadas em vetores com características deles, e além disso, é necessário que tenha um código de posição, porque a posição muda o sentido da palavra, então não é só em qual documento ele está, em qual frase ele está. Se na mesma frase você troca a ordem de duas palavras, você pode mudar completamente o sentido da frase. Então, a posição específica é bem importante. Até porque o mecanismo de atenção, ele exige isso. Então, você combina os transformers. O GPT-3 tem na ordem de 100 camadas, com um total de 176 bilhões de parâmetros distribuídos entre elas. Isso já é 500 vezes maior que o BERT, que tinha 340 milhões. Isso é muito, muito grande. E, além disso, a gente tem uma outra coisa que parece detalhe, mas foi o principal no artigo onde eles explicaram o GPT-3, que modelos de linguagem são aprendizes few-shot. E o que é isso? O BERT, o aprendizado tradicional, o machine learning tradicional, ele funciona por ajuste fino. Então, você fica fazendo atualização por gradiente para executar uma tarefa específica. E aí, essa inteligência artificial vai ter dificuldade com tarefas diferentes. E, além disso, essa atualização por gradiente, ela exige uma grande quantidade de dados, a gente chama de labeled data, que são dados que alguém gastou tempo tagueando, botando, isso daqui traduz desse jeito. Então, a atualização por gradiente tem esse problema. Já o modelo few-shot, não. Você precisa ou de nenhum exemplo, ou você coloca poucos exemplos e ele já executa a tarefa. Então, isso é mais parecido com o ser humano. O ser humano não pega bilhões de casos de uma tarefa para executar. Ela já aprendeu muito geral e para uma tarefa específica ela vê poucos exemplos. Então, alguns usos e aplicações que a gente tem. A gente começa pela tradução. Então, antes do GPT-3 teve o GPT-2, e no GPT-2 aquela base de dados ela foi filtrada para conter apenas textos em inglês. E ainda assim, não foi possível que ficassem apenas textos em inglês, no meio apareciam outras línguas, e ainda assim, ele surpreendeu porque ele mostrou capacidade de tradução. Então, no GPT-3,
eles fizeram isso intencionalmente. Eles mantiveram os textos em outras línguas, embora ainda tenha continuado a grande maioria em inglês, inclusive em parte por causa da Wikipédia, porque a Wikipédia veio só em inglês. E aqui a gente vê que ele traduz melhor de outras línguas para o inglês do que do inglês para outras línguas. Então, aqui, para vocês terem uma ideia de proporção, em inglês, 92% dos dados. O resto é o resto. E ainda assim ele consegue traduzir. Além de traduzir, ele consegue escrever. Aqui o humano colocou. Aqui está uma carta de amor bonita, 2 pontos. E aí, como se fosse colocar a tecla da primeira sugestão. E aí ele foi gerando texto até sair aqui a Beautiful Love Letter. A mesma coisa. Aqui está uma carta de amor escrita pelo Trump. E aí esse foi o resultado. Bom, então o que expande ainda muito mais a capacidade do GPT-3 é que código também é texto. Então ele pode programar. Então aqui tem um exemplo que eu acho um dos mais básicos, que o humano vai começar a digitar, ele vai definir uma função e ele vai escrever o nome da função, o que a função tem disponível para ela, o S, que é a string, e aí está o comentário, que até aí a pessoa escreveu. Isso aí o GPT está escrevendo. Ele entendeu o humano e escreveu a função para ele. Agora o humano vai voltar a escrever e vai pedir mais uma função. E escrever a documentação da função, que é o que ela faz. Agora a gente volta para a mágica do GPT. Ele vai escrever aí na linha 7. Notem que ele usa as funções anteriores, porque elas também são texto e ele usa tudo que tem para trás. Então, se vocês quiserem dar mais olhadas em exemplos, tem esse site chamado GPT Crush, que várias pessoas que obtiveram acesso ao GPT, elas colocaram disponível alguns exemplos de coisas que ele pode fazer. Aqui está um exemplo legal, mais uma vez, dele programando em Python. E dessa vez ele vai fazer gráficos. Em cima é o que a pessoa escreveu. Aqui à direita, o código gerado é dele. E à esquerda, a imagem foi gerada pelo código. Todos esses gráficos, nesse caso, vão ser gráficos de barra. Então, próximo. Esse é um exemplo que ele é meio longo de explicar. Então, ele usa várias fontes externas. Então, qualquer coisa a gente pode voltar nele depois. E tem outras habilidades aprendidas que estão citadas no artigo. Então, ele não foi treinado para matemática, mas ele aprendeu isso com texto. Então, ele faz cálculos simples. Atividades de manipulação, tipo, pegar uma palavra e descobrir qual é a letra que está trocada, ou completar um texto, esse tipo de coisa ele faz. Ele gera artigos de notícias, ele aprende e usa novas palavras e ele corrige a gramática em inglês. Então, comparação com o modelo anterior, o BERT. O BERT é bidirecional, então ele não tem essa coisa sequencial de depender do valor passado para prever o atual. O tamanho também é incomparável. O GPT-3 tem muito mais parâmetro. O BERT, ele é a base de ajuste fino, que é aquela coisa que eu falei que você ajusta para tarefas específicas. Então, toda vez que você precisa de uma tarefa nova, você precisa ajustar para tarefa específica. Enquanto o GPT-3 é few shot. O BERT é open source e o GPT-3, que é da OpenAI, ele é comercializado via API. Então, a OpenAI, apesar de ter começado como open, como non-profit,
ela passou a cobrar para custear a pesquisa. Então, um perigo, inclusive foi motivo de início, eles não liberarem o GPT-2, porque ele também tinha essa capacidade, menos, mas tinha, é a geração de fake news. Esse exemplo aqui foi uma notícia que não aconteceu, foi escrita pelo GPT-3, e apenas 12% das pessoas disseram isso foi uma máquina. Então, as pessoas juravam que isso aqui foi escrito por um humano. Inclusive, enfim, é perigoso. Tem outras coisas também polêmicas em relação a ele, que se você fizer um teste e escrever the occupation was a, se você colocar nessa occupation uma coisa que tem um nível de educação mais alto, ele vai completar com homem, masculino, boy, qualquer coisa que signifique que é um homem. Então, nível de educação mais alto ou trabalho físico pesado também, ele aprendeu com os textos que é coisa de homem. E esses outros exemplos, tem mais, foram colocados um substantivo feminino. Além disso, tem um viés racial. Então, se fizer o mesmo exercício de antes e você colocar black people are e pegar o adjetivo que ele completa e você fizer vários testes e você tiver um conjunto de adjetivos e fizer análise de sentimento nesses adjetivos que retornam um sentimento, se retornam positivo ou negativo, você vê esse gráfico aqui. A linha laranja, por exemplo, aqui bem abaixo, é o de Black People. A linha azul é de Asian People. Então, a gente vê esse viés racial assim, bem claro. Tem esses outros exemplos que não estão no artigo, mas o vice-presidente da inteligência artificial no Facebook publicou no Twitter e ele pediu tweets sobre essas coisas. Judeus, negros, mulheres, holocausto. E assim, algumas delas são bem assustadoras. Outra coisa, a OpenAI, isso eu já comentei, que ela deixou de ser open para passar a cobrar. Inclusive a Microsoft adquiriu uma licença exclusiva. E aí tem esse regime aí. Você tem o teste gratuito de 3 meses, tem as faixas de preço e existe a opção personalizada que cobra por token, depende do quanto você usa. Então, outros comentários sobre consequências do GPT-3. É apontado que o GPT-3 ele escreve melhor que muitas pessoas e que na parte crítica de analisar uma coisa com algum sentido mais profundo, ainda é a capacidade exclusiva do humano. Mas escrever uma notícia, escrever um resumo ou alguma coisa que não tenha essa exclusividade humana, se você quiser só um texto bom, mas sem ser crítico, o GPT faz. Então, para esse tipo de trabalho humano, ele meio que não vai ser mais o lugar dele. Além disso, os leitores vão ter que se acostumar a não saber se o texto foi escrito por um humano ou por uma máquina. Você vai ler o texto, você não vai poder jogar o jornalista que escreveu. Você não sabe quem escreveu. E, além disso, como ele tem essa capacidade de escrever poemas e contos e várias coisas artísticas e literárias, os clássicos podem passar a ser divididos em os humanos, os colaborativos, que é parte humana, parte máquina, e aqueles que foram escritos exclusivamente por GPT-3, ou seja lá qual for o próximo Transformer. Enfim. Você ainda tem 7 minutos, Amanda. Se quiser passar aquele vídeo. Tá, o áudio eu
Ok. Aí você narra. Ok. É meio ruim de eu narrar. Deixa eu ver. Já tá no máximo. Primeiro deixa eu introduzir o vídeo. O GPT-3 ele escreve texto, ele não faz vídeo. Só que, por meio dos textos, você pode gerar gráficos e várias coisas por meio da programação. Então, ele tinha disponível para ele acessar um conjunto de vídeos com descrição, que ele sabia mais ou menos o que tinha no vídeo, por causa disso. Músicas também com descrição. O texto que ele escreve é transformado em voz por isso aqui. E a questão de arrumar como é que vai ser a música, o clipe, essas coisas, foi coisa do GPT-3. Analisando texto, escrevendo texto, ele conseguiu fazer esse comercial. Então, esse é um comercial de óculos da Apple. Dá para ouvir, não? Não dá, não. Mais fácil. Dá para ver que tem som, é que a gente ouve muito baixo. Tá, então ela começa a falar. Deixa eu tentar acompanhar. Você se lembra da primeira vez que você... Ela pergunta, você lembra da primeira vez que você viu um computador? Se você pudesse estar daquela forma inspirado de novo, imagine um par de óculos que combine visão computacional, que é reconhecimento de imagem feita por computadores, por inteligência artificial, e reconhecimento facial. Imagine Amanda, colocar... eu sugiro que você deixe fluir, porque o importante porque é ruim o falar ao conceito. mesmo tempo que ela que eu tenho que ouvir e falar. Então, não tá fale escrito, nada. tá escrito. Tá escrito também. Então ele termina falando, tudo que você vê é uma oportunidade para aprender algo novo, o mundo está cheio de novas experiências apenas esperando por você, imagine o que é possível quando sua imaginação se torna real. O futuro da computação é uma experiência que começa com você, experimente o poder da imaginação com os óculos Apple AR. Então, isso foi o que foi pedido para ele, fazer um comercial do Apple AR, a partir de exemplos dos comerciais da Nike. Fechou? Fechou aí. Bom, então vamos agradecer a Amanda. A gente vai ter agora os 30 minutos de conversa, né? De perguntas, comentários, observações. Eu espero que vocês tenham... o Journal Club é meio rápido, né? Mas, assim, dá uma ideia bem clara dos perigos que a gente tem pela frente. Se a gente já tem problema com fake news sem um computador gerando, imagina o que tem a mais daí para frente. E eu, antes de passar para as perguntas, eu queria muito agradecer a Amanda pelo esforço que ela fez. A gente está em novembro, com vários produtos para entregar, e ela teve que pegar um assunto extremamente novo, e a gente achar um artigo que fosse suficientemente claro e não muito técnico, para poder passar esses conceitos que eu acho que vão modificar nosso futuro próximo. Não é uma coisa para daqui a 10 anos, não. É para o ano que vem. Bom, vamos começar
Perguntas? Eu não estou conseguindo ver o... Susan, você quer... eu estou perdido aqui sobre a... eu vi... Maíra. Vejo sim, Jackson. Eu tinha levantado a mão. Será que tem alguém na frente? Não, acho que é só você. Então, em primeiro lugar, parabéns assim, a Amanda pelo esforço, pela apresentação. O Jackson deve ter tido um dedo aí também na escolha. Então, foi bom que o Jackson fez esse comentário. Agora eu já me sinto menos constrangida de começar com os problemas. Me preocupa, né, assim, é isso, assim, são os usos, né, a questão do avanço dos algoritmos, da inteligência artificial, eles têm milhões de possibilidades boas. Eu acho que a nossa primeira reação é sempre ficar muito deslumbrada. Eu sempre fico muito deslumbrada primeiro, falo, nossa, que legal, hein? E aí depois a gente entende os desafios e o tamanho do problema, assim. A parte técnica, eu confesso que eu nunca entendo direito. Então, depois eu queria sugerir que em algum momento a gente fizesse uma outra conversa, ou não precisa nem ser um journal, mas enfim, acho que Jackson podia puxar isso um pouco à frente, para tentar destrinchar um pouco mais para os leigos como eu, como é que isso de fato se constrói. Assim, eu tenho dificuldade, assim, a Amanda foi mostrando passo a passo, mas ainda assim eu não entendo bem como é que se dá a construção do algoritmo, depois da rede neural, como é que se dá, de fato, toda essa sequência. Eu gostaria de entender um pouco mais. E, na verdade, é só mais um comentário, que é assim, isso, assim, as coisas vão avançando, elas vão sendo colocadas em uso, não tem muito como frear e regular esse processo, a não ser a gente pensar na necessidade de ter alguma espécie de... Regulação fica uma palavra forte, mas no fundo é isso mesmo, assim, sobre os usos e as aplicações. Então, por exemplo, essa questão da gente não saber se o texto é escrito por humano ou por robôs, entendeu? Esse é um problema, para mim, sério, que eu acho que tem que se colocar, entendeu? Então, assim, vai ter que ter, entendeu? Um texto publicado institucionalmente, ou mesmo numa rede social, ele vai ter que ter alguma espécie de marcador. É humano ou é máquina. Porque os jornais também, de certa forma, na minha visão, teriam que fazer isso. Assim como um editor se responsabiliza pelo que é publicado, isso também tem que valer, de certa forma, com as máquinas. Então, não sei, assim, são mais perguntas, reflexões sobre os desafios que se colocam aí nos usos, porque pelos valores colocados ali, assim, para a gente parece caro, mas institucionalmente é muito barato. Então, é muito natural que, sendo barato, se use com muito mais frequência e, muitas vezes, sem o cuidado e a necessidade de alguns princípios que precisariam existir para a gente poder ter um uso civilizado e positivo dessas novas tecnologias. É isso, parabéns de novo. Bom, acho que a única coisa que eu teria para falar de tudo isso é que você está certa. Tanto é que foi a preocupação do Floride. Ele comentou isso, só que, na opinião dele, não é minha, ele já comentou dizendo que ele acha que não tem como e que vamos ter que nos acostumar a não saber. Mas não sabemos, né? A gente não sabe do futuro até ele acontecer. Próximo é o Jean, Jackson. Levantou a mão. Posso? Manda aí. Na verdade, eu vou complementar o que a Maíra disse, no que diz respeito a que eu tenho pesquisado a questão da responsabilização no ambiente virtual mesmo, das informações que circulam, né? E é muito interessante isso que você traz hoje, porque se nós ainda não avançamos na responsabilização de pessoas físicas com CPF, aqui no ambiente virtual, no ambiente das redes, se nós não temos uma disciplina equiparada à disciplina dos veículos
outorgados de comunicação, né, não estou nem falando veículos de comunicação, são os veículos outorgados que o Estado autoriza que participem, que dão a eles a função social, que são os tradicionais, rádio e TV. Isso foi regulamentado em 88. Então, nós estamos ainda em 88 discutindo como responsabilizar, e recentemente, em 2012, que nós tivemos a lei do direito de resposta, dando uma responsabilização para esses veículos de comunicação tradicionais. Aí, em 2020, não sabemos como prover uma igualdade aí quando uma pessoa é ofendida num ambiente virtual, porque ainda não se entende redes sociais, que o correto em comunicação seria mídias sociais, não se entende que, por não serem outorgadas, que elas estariam sujeitas à nossa disciplina jurídica. E aí tem outra discussão que é transnacional, porque essas redes, elas são empresas que estão em outros países e que não poderiam ser submetidas à nossa legislação no Brasil. Então, assim, se nós já estamos atrasados lá em 88, tentando responsabilizar pessoas que têm CPF, que disponibilizam informações fake news, né, e que hoje tem um peso enorme aí na política, nós já sabemos aí de 2 eleições, imagina quando isso não tem CPF, é um robô que foi criado por uma empresa jurídica, né, por uma pessoa jurídica, que daí já coloca mais um nome, e como é que esse robô vai ser responsabilizado? Está muito filme de ficção isso, adorei aí. Gostei muito, parabéns, Amanda e Jackson. Bom, problematizações que eu não sei resolver. A gente tem um paralelo anterior. Eu vou fazer um comentário sobre o que Maíra e o Jean fizeram. A regulação é impossível. É simples assim. Teve um debate enorme no Brasil. Tem um caso de que são códigos também. Eu vou falar de uma coisa mais terrível ainda. O código genético. É também uma linguagem, é também um repositório. Você pega um genoma, um conjunto de genomas, e você pode manipular esses genomas e criar novas proteínas a partir disso, por exemplo. Usando o GPT-3, sem problema nenhum, porque é uma linguagem como qualquer outra. A gente fez isso como humanidade há algum tempo atrás com os transgênicos. E havia toda uma disputa, não quero milho transgênico, não quero soja transgênica, a gente está comendo transgênico agora, e a gente não tem o que fazer com isso. Assim, nós não tem como regular, nem tem como evitar. Não estou dizendo que eu gosto disso, eu só estou dizendo que vai ser assim. E assim, o passado recente, e olha que fazer um genoma é caro, e criar um transgênico é caro. Quando você pode criar um texto pagando $100, $400 por mês, ou sei lá, por um pedaço, por um acesso a uma máquina dessa, você vai escrever tese de doutorado, você vai escrever livros, e a gente vai ter que, como o Floride diz, a gente vai ter que se acostumar. Ô Jackson, se me permita só contribuir ainda com essa discussão, eu acho que existe um tabu em relação à própria discussão sobre regulamentar ou não. Eu já fui criticado em alguns ambientes de pesquisa com relação a isso. Nossa, você, jornalista, falando de regulamentar, que essa regulamentação ela é vista como um atentado direto à liberdade de expressão, né? E essa discussão também foi feita quando se regulamentou lá atrás esses veículos de comunicação outorgados. O que não se coloca em discussão são que essas empresas, por exemplo, o Facebook, uma coisa que todo mundo sabe que está acontecendo, o Facebook, ele tem departamentos estruturados como uma redação de um jornal. Eu falo porque eu fui repórter, trabalhei em jornal e pesquisei Facebook. O Facebook tem departamento de marketing, vende propaganda, o CGE paga para impulsionar as propagandas dos projetos, de todos os nossos projetos, assim como pagaria numa TV, para veicular o convite de qualquer webinar nosso numa TV. A característica, tanto de disseminação de informação, quanto de sua estrutura das redes sociais, das mídias sociais com os veículos de comunicação, na minha avaliação, são muito parecidas. E que isso ensejaria, pelo menos, a discussão, só que nós não conseguimos discutir. E, por exemplo, se nós temos robôs, algoritmos, distribuindo essa informação na rede social, nós teríamos condições, no mínimo, uma pessoa que foi ofendida por uma fake news. Eu dei uma estudada até num caso curioso, gente, do ex-deputado Jean Willis. Ele foi
atacado na internet por um vídeo que editaram, um outro deputado editou falando que ele era contra populações vulneráveis de negros e pobres, quando foi totalmente deturpado aquele vídeo. Esse vídeo circulou, foi compartilhado por mais de 100 mil pessoas. Milhões de pessoas assistiram aquele vídeo. E esse vídeo ele foi pago para impulsionar, como nós pagamos para impulsionar qualquer convite, qualquer informação na rede social, como seria pago para passar uma propaganda na Globo. No entanto, quando essa discussão foi feita na Justiça, o Facebook alegou que não teria condições de prover ao deputado ofendido o mesmo espaço de informação para que a informação verdadeira, o direito de resposta, circulasse proporcionalmente à circulação da fake news. Então, assim, nós sabemos, quem está estudando, vocês estão estudando engenharia aí, né, por dentro dos bastidores, tem robô sim, se tem robô para você pagar para mandar uma fake news, é óbvio que teria robô para enviar uma informação verdadeira. Então, é um ambiente que, assim, eu acho que cada vez mais que se cria uma camada que deixa isso mais complexo do ponto de vista estrutural, no campo do direito, fica ainda mais complexo e mais atrasado para a gente. É muito interessante. Na fila está a Verena agora. Eu não, Jackson, se eu levantei a mão foi sem querer, desculpa. Então, a Então próxima volta é a para a Maíra. Maíra. Não, eu já falei, eu abaixei a mão, porque eu já tinha falado, é que eu nunca abaixo a mão, aí eu me lembrei de abaixar a mão, não abaixei? Viajei, então. Então, eu queria que a Amanda comentasse uma coisa para saber se eu estou interpretando direito. Já que sou eu mesmo, então eu vou baixar a minha mão aqui. Maíra perguntou o detalhe técnico. A impressão que eu tenho, a Amanda me corrige, porque ela que estudou isso, me parece, Maíra, que o que acontece com o GPT, os GPTs e com os transformers de modo geral, não é muito diferente do que a gente faz. Você lê um monte de texto, você pega os contextos daquelas palavras, e, na verdade, você está pegando concorrências de palavras e está ordenando mais ou menos como você pegou lá nos seus... Vocês fizeram as contas, não sei se vocês fizeram, eu somei aqui, são mais de 500 bilhões de palavras que ele usou, que ele ingeriu para poder identificar padrões. Você coloca uma sequência de palavras, ele já identifica quais são os padrões e ele vai completando de acordo com os padrões que ele identificou. Isso traz essas consequências todas. Uma página da internet é um texto, o HTML, Hypertext Markup Language, é só texto. Então, se ele tem várias páginas guardadas, ele vai criar uma página de internet para você, o que vai dar problema para a profissão de designer. Ele gera texto jornalístico que vai dar problema para a profissão de jornalista, mas ele está sempre a partir desse contexto. Talvez a Amanda possa explicar um pouquinho melhor como é que esse contexto é construído. Porque não é muito mais complicado do que achar esses padrões e organizá-los. Eu estou muito errado, Amanda? Não, tá não. Assim, mais precisamente, uma coisa que eu não falei em tanto detalhe aqui, deixa eu voltar aqui, foi um modelo de atenção, assim, geral. Porque, deixa eu voltar aqui, eu estou mostrando a apresentação, né? Sim. Sim. Ok. Então, o modelo de atenção, ele tem isso de pegar a palavra no contexto e aí ela faz pedacinho por pedacinho. Só que cada palavra ela vai receber um vetor. Até aí não é novo, os modelos anteriores aos Transformers já tinham, anteriores ao modelo de atenção também já tinham. Só que a gente, além disso, a gente vai ajustar qual vai ser a quantidade de palavras para frente e para trás que a gente vai pegar. Isso vai depender também da escolha dos textos e do ajuste. E aí, para essas palavras para frente e para trás, com encoding de posição, você vai ter um peso para cada uma delas, que é função da distância delas e da palavra para a qual você está calculando a distância.
E aí, com esse peso, você vai calcular a próxima palavra. Então, o modelo de atenção, ele é aplicado por partes. Então, cada vez que está entrando aqui, está entrando um pedacinho de input, não todo ele. E aí, o mecanismo de atenção é aplicado por partes, e aí depois a rede neural comum, que é aquela que eu passei no início, feed forward é a rede neural mais, enfim, é mais clássica, se possível. Essa rede neural que vai prever os próximos parâmetros. Então, ela memoriza e transfere para o próximo mecanismo de atenção, que já é o de predição. Então, não sei se ficou bom. Só um comentário, assim, o que é que tem diferente do que a gente faz aqui, por exemplo, com aquelas redes de textos? Eu vi que o Evandro levantou a mão, só vou complementar. Nas nossas redes de texto, a gente não leva em conta a ordem. Sim. A gente também vetoriza as palavras, a gente também faz tudo mais ou menos parecido, claro, não usando 500 bilhões de palavras, mas aquele conjunto pequenininho que a gente trata. Então, assim, a matemática por trás não é muito diferente da que a gente usa para fazer, por exemplo, o InsightNet. Mas no InsightNet, por exemplo, a gente não leva em conta a ordem nenhuma. Assim, tanto que o nome do modelo é saco de palavras. A gente joga saco de palavras, conta quanto elas apareceram, mas aqui não, eles contam as palavras e contam os contextos das palavras usando mais parâmetros do que o que a gente usa aqui. Evandro? Oi, pessoal. Então, assim, pelo que eu percebi, naqueles 2 blocos que a Amanda mostrou, quando vai para o decodificador, entra em ação todas as combinações de transformers e as camadas que existem, né? Então, ele tem uma base muito robusta, né? E pelo jeito, ele aprende e cria novos transformers, cria novas combinações, e vai ter sempre isso para fazer para comparar, né, e para ter esse subsídio para mandar de volta, né. Então, essa parte da combinação de transformers e camadas, que assim, é a parte que mais me interessou de entender, mas, claro, isso é uma coisa que é da API fechada deles, né. Não sei quando que isso vai deixar de ser um serviço e vai estar disponível, mas dá para pensar, assim, em breve no seu Android, no futuro. Mas, pelo menos o serviço, né, da API, em vários aplicativos vão poder estar contratando e embutindo, né? Hoje em dia já pode fazer isso. Né? Você contrata lá e embute no seu aplicativo. Mas eu acho que essa parte da combinação de transformers e camadas que gera todas as combinações de conhecimento é que está a riqueza do negócio, né? A diferença entre o que o Jackson já citou aí, que é feito em partes, né? Assim, um pouco que eu estou entendendo. Se eu fosse responder também, eu também iria mais ou menos pela mesma linha do Ivan, de que tem semelhança, mas a gente tem muito mais possibilidade para o tipo de interação. Na verdade, essa possibilidade tem a relação com esses 175 bilhões de parâmetros. Então, quão importante é a similaridade entre essas coisas? Quão importante o quanto isso relaciona essas duas semelhanças colocadas em vetor antes? Isso recebe um poder muito grande quando você passa pelos 175 bilhões de parâmetros que estão distribuídos nas 100 camadas. Então, a cada camada, você, além de acrescentar questão tipo, de ordem de combinações, você também acrescenta mais pedaços entrelaçando. Então, acho que é nisso. Na fila está Márcio agora. Obrigado, Jackson. Antes de mais nada, queria pedir desculpas à Amanda de não ter podido participar desde o início. Queria muito ouvir sua apresentação. Está gravado, viu, Márcio? Está gravado. Que, infelizmente, eu não pude estar, mas
Meu comentário até é um pouco relacionado com algumas das coisas que foram ditas agora. Acabei de sair de uma reunião que o Jackson conhece, a Adriana conhece, e outros aqui conhecem também, César, com um grupo de especialistas em estudos de futuro, né? Não vou agora nominar todos eles, mas tinham mais ou menos 100 pessoas, além dos especialistas que fazem parte do comitê científico, né? E uma das grandes questões, e eu mesmo levantei esse ponto, é de que a gente tem dado corretamente uma ênfase em automação de processos, de uso de estratégias de Big Data nos trabalhos que nós fazemos. Mas, de uma certa maneira, e eu vi isso novamente agora na exposição do Instituto lá da High School of Economics, uma ênfase natural nesse momento, nesses processos, esquecendo de discutir a fase de interpretação. Porque o trabalho que a gente faz de informar políticas públicas, ele é altamente dependente de intangíveis, como já foi mencionado aqui, de contextos que fazem com que uma política pública seja melhor, ou seja, pior, né? A partir de interpretações que se dão a partir da coleta desse enorme volume de dados, de sua própria visualização, que auxilia muito o processo final de acabamento, de elaboração, montagem e monitoramento de políticas, né? Então, uma das questões que foram colocadas não estou vendo tanta ênfase ser dada à captura de intangíveis a partir de inteligência artificial. Só quero lembrar que, no tipo de trabalho que a gente faz, às vezes uma opinião é vencedora em contraposição a 10 bilhões de outras. Uma sacada de um especialista, uma experiência, uma grande contribuição, às vezes é aqui. Acho que travou. Travou. Márcio, se estiver ouvindo, estava travado. Você vai ter que repetir a última frase. Voltei? A última coisa que eu ouvi foi, às vezes, uma opinião dentre bilhões é a que faz diferença. O que eu digo é que nesse processo natural que a gente fazia antes da pandemia, de não somente usando os métodos que vocês estão colocando, consultas estruturadas e uma série de outras abordagens, a gente chega num momento em que a gente precisa interpretar, à luz das nossas realidades e contexto, para onde uma política pública deve ir ou não. Então, a pergunta que eu coloquei é: será que a inteligência artificial vai nos ajudar a superar essa dificuldade que hoje a gente supera a partir do contato com as pessoas e especialistas, ou a gente está um pouco aquém ainda dessa expectativa? Mas você não precisa dar uma resposta completa para isso, não, Amanda. Estou só colocando que essa é uma questão metodológica importante para a gente, tá? E desculpa novamente de não ter estado desde o começo. Tudo bem. Então, fizeram testes sobre isso, e o que acontece é que, por mais que o GPT ele entenda muito bem os pontos mais importantes, consiga classificar, e assim, as requisições ele também entenda muito, muito bem, coisas capciosas e críticas e existem algumas coisas que são exclusivas do ser humano. Então, até ser criativo e fazer uma obra de arte, fazer um poema, um texto literário, o GPT é capaz de fazer. Para coisas críticas, capciosas, ele pode ser, no máximo, uma ferramenta. Inclusive, foi comentado ontem, quando eu estava ensaiando essa apresentação, e foi comentado uma coisa que eu fiquei pensando bastante, e às vezes quando a gente cria um filho, aquilo que a gente vê no filho, a gente, nossa, de onde veio isso? A gente aprende alguma coisa sobre a gente com base no que a gente viu no filho. Então, quando a gente vê esses vieses raciais, por exemplo,
ou de gênero, ou todas aquelas coisas que a gente viu que o GPT-3 aprendeu com o ser humano, a gente pega um pouco do que tem por aí, do que o sentido das palavras em média, do que existe na internet, do que existe em livros, ensinaria para uma máquina, em teoria, não tendenciosa, que está procurando só o sentido nas palavras. Muito bom, Amanda. Jackson Seu tá som, mudo. Jackson. Eu brigo muito com essa barra do Google, mas a pergunta é a seguinte, Amanda, quanto tempo falta para a gente brincar com isso no CGE? Não o GPT-3, porque, ou então até talvez ele, mas pelo menos o 2 que já está open. Ou o BERT. Nenhum. E até o GPT-3 é questão de fazer um pedido, esperar e ter aquela taxinha. Mas o GPT-2 e o BERT, nenhum, eles são open. Porque tem coisas incríveis, assim, é óbvio, porque é uma coisa muito nova, e quem aprendeu primeiro foi o pessoal da computação, eles estão desesperados, né? Assim, um programa que programa pode diminuir bastante as vagas de emprego para programadores, por exemplo. Mas a gente tem bases, e bom, o GPT-3, o 2 também é mais para o inglês, mas quando a gente tivesse isso em outras línguas, quando tivesse em português, imagina o Lattes, é uma base grande que a gente pode usar para treinar um treco desse, e a gente pode completar currículos a partir dos dados que estão lá, que são todos textuais, e a gente pode identificar pedaços que estão faltando nos currículos, por exemplo, o estado da pessoa, a instituição, a partir das outras características dos dados que estão lá. Tem um monte de aplicações que eu já pensei, e a menos que, quer dizer, né, eu vou propor isso, viu, Márcio? Para a gente ter pelo menos um produtinho aí para fazer experimentos nessa direção. Pode não servir para nada, mas a gente não pode, eu acho só o seguinte, você já não pode ignorar a existência disso, porque vai passar por cima da gente se a gente estiver olhando para o outro lado. Não vai passar. Um detalhe importante, uma coisa que Maíra, acho que tinha comentado, eu não sei se vocês souberam disso, não faz nem um mês, 2 pedidos de patentes foram negados pelo USPTO, que eram patentes feitas por inteligência artificial. E o USPTO considerou que a autoria estava mal definida. E o dono da empresa, ele disse, eu não fiz isso aqui, eu entreguei para o algoritmo que estava treinado e ele me entregou essa patente, eu não posso atribuir para mim isso. E ele insistiu, ele está brigando na justiça para a patente ser aceita como sendo de autoria do algoritmo. Então, como o Florido diz, Maíra, não tem jeito não. A gente vai ter que conviver com isso. E a gente vai ter que modificar, Jean, a gente vai ter que modificar a legislação para entender isso. Mais ou menos como teve a modificação da legislação para assimilar os transgênicos. E hoje todo mundo come qualquer pipoca, já sabe que tem genes editados ali. E não tem o que fazer com isso. Eu estou fazendo provocações, a gente tem 3 minutos para discutir aqui, se não... Fazer uma provocação dessa com 3 minutos é muita maldade, Jackson. Então, eu jogo a granada e sai correndo. Marca outra aí, quero discutir só fundo. Não, só para mostrar que a interface das coisas que acabaram de ser discutidas com as ciências sociais cada vez fica mais forte. E estou te dizendo, nós saímos agora de uma reunião de 2h30, né? E eu posso garantir que 40 minutos foram preocupações de natureza ética, né? Preocupações na linha das ciências sociais, particularmente da filosofia. Então, a mensagem que eu estou passando, né, e já faço isso há algum tempo, é que o centro não pode deixar de ficar sensível também à evolução das ciências sociais. Né? Então,
O Wolfgang Polt, que alguns de vocês conhecem, a Adriana conhece muito bem, chamou a atenção para isso. Falou, gente, olha, não podemos deixar de fazer um caminhamento, né, par e passo, dialético, no trato dessas questões, porque senão, num determinado momento, a gente pode ultrapassar uma barreira perigosa, né, do ponto de vista da capacidade de influenciar comportamentos a partir de vieses mal estudados, vamos dizer assim, né? Então, só estou colocando aí que esse tema, e eu insisto nisso o tempo todo, esse tema cada vez se torna mais importante. Nós temos que engajar todos os físicos, todos os matemáticos e também todos os filósofos, todos os sociólogos nesse caminhar, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente, como instituição, não pode deixar. Senão, Jackson, pegando tuas palavras, não vai ser o software que vai passar por cima da gente, não. Vai ser outras coisas que vão passar por cima da gente. Não foi à toa que a Amanda terminou com o texto do Floride, que é provavelmente o filósofo da informação. Na ciência da informação ele é muito famoso, mas, assim, na área de filosofia da informação, eu acho que ele é a maior referência do mundo hoje. Bom. Que excelente. O César fez um comentário do Blade Runner, é por aí, viu, César? Eu acho que, por vários aspectos, ele passou no teste pelo menos no teste de Turing, né, que é aquele teste que você faz perguntas e respostas para o computador, e para você saber se aquilo ali é um computador ou não. Tá complicado. Tem casos na internet que você vai, assim, só lá, várias telas depois, é que você identifica que houve, que ali é um computador. Ele sai respondendo. O programa mais antigo disso era o tal do Lisa, a primeira experiência mesmo, que era muito claro porque aquilo era um computador. Mas aqui está complicado. Eu vou fechar com o Evandro, que já são 12 horas. Pessoal, só vou deixar uma dica de um filme, que o nome é O Teorema Zero. É quase uma distopia futurística aí, e que ele é um programador de programa em blocos, assim, e está tentando construir uma coisa lá. Então, é um filme, assim, de tendências futurísticas. E outra coisa que eu queria comentar é que já tem hackers aí que estão sabendo manipular e fraudar genomas, né? Já estão havendo ataques nesse sentido também, né? De atacar computador de biólogo, de pessoas que trabalham com genes, né? Já estou vendo notícias nesse sentido também, só para assustar um pouco na saída aí. Então tá, gente. Obrigado. Se alguém quiser ver o Teorema Zero e tiver dificuldade de encontrar, eu tenho o DVD dele, tá? Eu gosto de guardar as minhas coisas que eu gosto em DVD, mas, enfim, eu posso até emprestar para copiar. Tem um episódio da Star Trek, Deep Space Nine, que um hacker hackeou o replicador da estação e criou um vírus dentro. Pois é. Porque criou um vírus dentro do replicador. Eles têm aquela coisa que eles geram comida, né? Tem um replicador que gera matéria. E aí o replicador criava o vírus que tinha sido hackeado dentro. Era um vírus de computador que criava um vírus real. Então, isso que o Evandro falou é bem sério. Porque a gente vai ter situações em que vai entrar numa base de dados genômicas, vai alterar os genomas e a gente pode ter até um vírus mesmo, matando gente daqui a algum tempo. É o cyberbioterrorism. Porque essas máquinas já estão conseguindo fazer gere um vírus que mata alguém, sei lá, gere um ebola junto com o milho. Pode acontecer. Mas, de novo, eu gostaria de agradecer a Amanda pelo esforço, foi cansativo para ela, eu tenho certeza, eu vi. A gente está num período complicado no CGE, que a gente tem que gerar produtos, e a Amanda está envolvida em quase metade dos produtos do projeto que eu coordeno, mas eu acho que valeu a pena, porque nós, como grupo, aprendemos bastante, porque a gente teve as discussões do grupo. Ontem ela teve uma sabatina lá, eu tive que sair para reunir os coordenadores, mas ela ficou lá com o César, com o Jorge, com o Rogério e com o Ícaro. Aí, uma boa ideia, Maíra. Reflexão sobre ética de AI. Podemos discutir. É bom que é um tema que perpassa o CGE inteiro, né? Eu acho que tem interesse bem geral. Eu acho importante.
né? É o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, né? Qualquer estudo estratégico nos próximos anos, na minha opinião, se não vai precisar disso, vai pelo menos ter que levar em conta isso, da mesma forma que quase qualquer coisa sobre meio ambiente hoje tem que levar em conta transgênico, genética, saúde. Mas, enfim, é isso. Eu não sei ainda como encerrar videoconferências, então, ajuda aí. Posso fazer mais um comentário? Claro. O Vitor Martins comentou de jogo. Tem lá no GPT Crush, o site que eu comentei que tem vários exemplos de coisas feitas com GPT, tem uns jogos que o humano ele só requisita o roteiro, mais ou menos, do jogo, e o GPT programa um jogo. E eu acho isso legal porque a gente conversou um tempo atrás também, eu, Jackson, Rogério, sobre narrativas que são feitas de forma parecida com os jogos. Então, se ele consegue fazer isso, ele também poderia fazer narrativas interativas, umas coisas legais. Muito bom. Susan, tá com você. Obrigada, Jackson, pela apresentação também, pela moderação. Obrigada a todos pela presença. O Diana Cruz está encerrado. Tenha um ótimo fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. A gente se vê no bate-papo aí daqui a pouco. Abração para todos. Tchau, tchau. Tchau.